Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. É muito comum o genitor, seja pai ou mãe, se programar para uma viagem internacional e querer levar o filho menor consigo. E o motivo dessa viagem geralmente é para visitar parentes, familiares ou mesmo para turismo, como no caso de querer conhecer a Disney, o Vaticano, a Torre Eiffel em Paris, enfim, os motivos aqui são variados. Ocorre que, de outro lado, é muito comum também o outro genitor se negar a assinar o termo de autorização para a criança viajar ao exterior. Então, nesse cenário, em que um genitor pretende viajar ao exterior com o filho e o outro genitor se nega a assinar o termo de autorização, não resta outra alternativa senão ajuizar uma ação de suprimento judicial de autorização de viagem de menor ao exterior, para que o Poder Judiciário autorize que a criança viaje com o pai ou a mãe, mesmo diante da interferência negativa do outro genitor. E nesse contexto, a dúvida que surge é a seguinte: como conseguir que o Poder Judiciário autorize que o genitor viaje ao exterior com o filho menor, mesmo diante da interferência negativa do outro genitor? Numa situação como essa, o genitor, que é o autor da ação, ele deve demonstrar alguns fatos e comprová-los. Eu vou colocar aqui na tela para você ver, olha só. O primeiro ponto importante aqui é o seguinte: o genitor ele deve demonstrar o motivo pelo qual ele pretende viajar com o filho ao exterior. Vai para Disney? Vai visitar um parente? O que eles irão fazer no exterior? Então essas razões devem ser bem definidas na petição inicial para que o juiz compreenda os motivos pelos quais o genitor pretende viajar ao exterior com o filho. Além disso, o genitor também ele deve demonstrar que não tem restrição no exercício de sua função de genitor, ou seja, que ele não perdeu ou teve suspenso o poder familiar. O genitor também ele tem que demonstrar que tanto ele quanto o filho possuem residência fixa no Brasil. Mais ainda, que o filho está devidamente matriculado em uma instituição de ensino e que o genitor possui emprego fixo no Brasil. Agora, tem algumas situações, como no caso do genitor que já comprou a passagem aérea e desconhecia que o outro genitor também é obrigado a assinar o termo de autorização de viagem da criança para o exterior, ou mesmo porque o outro genitor tinha anuído tacitamente com a viagem internacional, mas mudou de ideia por receio. Fato é que se o genitor já comprou a passagem aérea com previsão de viagem para daqui a poucos dias, esta prova também deve ser apresentada ao juiz para requerer uma autorização liminar sem aguardar a citação, a manifestação da parte contrária, pois esse período de espera poderia ocasionar a perda do objeto da ação, caso o genitor não consiga mudar a data da passagem que comprou, a estadia do hotel e assim por diante. Então, nessa hipótese, o autor da ação também deve juntar mais alguns documentos para comprovar os fatos. Olha só: bilhete aéreo que demonstre a passagem de ida e volta, comprovante de endereço do local que o genitor ficará hospedado junto com a criança durante essa viagem internacional e o telefone para contato. A justificativa mais comum no que toca a negativa do genitor em assinar o termo de autorização para a viagem internacional do filho geralmente está relacionada com o receio de que esse outro genitor pretenda, na verdade, estabelecer domicílio no exterior com o filho e não voltar mais para o Brasil. Se de fato isso acontecer, aí a gente está diante da subtração internacional de uma criança. Mas isso é um tema para um próximo vídeo, tá bom? Voltando aqui, de todo modo, independentemente da justificativa apontada na defesa do genitor que negou assinar o termo de autorização para a viagem internacional, geralmente o juiz da causa requisita estudo técnico com perito psicológico e perito social para apurar se de fato essa viagem pretendida pelo genitor junto com o filho trará algum tipo de prejuízo para a criança, bem como se existe algum indício de que o autor da ação, de fato, pretenda fugir com o filho para outro país e realizar essa subtração internacional da criança. Pois bem, com base nesses estudos técnicos realizados e as provas produzidas nos autos, o juiz profere uma sentença de procedência ou improcedência do pedido, ou seja, uma decisão no qual ele autoriza que o filho faça uma viagem internacional com o genitor, ou uma decisão que nega que o filho faça essa viagem internacional. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem e até a próxima.